Santo Antônio tinha uma palavra como espada afiada, que penetrava os corações, e as pessoas que o ouviam queriam se converter. Mas não pensemos que tenha sido muito fácil, porque ele enfrentou duras perseguições. E o cenário onde exerceu o seu ministério sacerdotal foi marcado por muitos desafios. Pádua, onde Santo Antônio viveu grande parte de sua vida e onde chegou a morrer, era um lugar onde imperavam os usurários. O que significa isto? Havia muitas pessoas que emprestavam dinheiro a juros altos. E aqueles que não tinham condições de pagar os juros e o empréstimo feito, eram despojados de tudo que tinham: casa, bens e muitas vezes até da própria vida. Neste cenário em que as pessoas estavam endurecidas a Deus, e por outro lado havia tantas outras pessoas em profunda miséria, Santo Antônio vai pregando a palavra, insistentemente anunciando o reino de Deus. Não só através das suas palavras, mas através também de um apostolado personalizado, atento às necessidades das pessoas, das almas que lhe eram confiadas. Por isso até nós temos a devoção forte, até os nossos dias, do pão de Santo Antônio, que não é um pão simplesmente para nós guardarmos lá na nossa casa, nas latas de mantimento. É uma recordação de que ele, homem de Deus, foi atento às necessidades das pessoas do seu tempo. E o pão que Santo Antônio distribuía era para matar a fome das pessoas. E quando nós abençoamos os nossos pães aqui na igreja, cumprindo essa tradição anual do dia de Santo Antônio, não é simplesmente para guardarmos o pão lá em casa e termos fartura, talvez numa postura supersticiosa, pensando que o pão guardado nas nossas latas não nos deixará passar necessidade de nada. Não é isso. Mas é muito mais. O pão abençoado, como gesto de recordação do pão que Santo Antônio distribuía, precisa ser para nós um compromisso com a partilha, porque não haverá necessitados entre nós à medida em que houver partilha, à medida em que nós formos capazes de oferecer do que temos para o outro que passa apuros.
E à medida em que o que passa apuro e recebe o favor de alguém, também tiver um coração generoso a ponto de partilhar